Alô, ouvintes internautas, esse é o canal do Farina, trazendo as últimas informações, especialmente da dupla Grenal. Começando então pelo Grêmio, que teve a sua classificação complicada nos pênaltis contra o Juventude, mas está na final do Campeonato Gaúcho, e o Grêmio chegou a algumas conclusões, a de liberar Cuéllar e Cristaldo, são jogadores que não fazem mais parte dos planos de Luiz Castro. O Cuéllar, o Antônio Dutra já havia dito que esperaria a representação do jogador e o clube tomaria alguma decisão. A decisão é uma tentativa de liberação ou rescisão de contrato em comum acordo, ou quem sabe tentar repassá-lo para outro clube. O Cristaldo já está em processo de negociação, segundo o mesmo dirigente Antônio Dutra Júnior. O Internacional também começa a preparação para uma semana decisiva, que tem Campeonato Brasileiro, tem jogo contra o Remo na quarta-feira em Belém do Pará, e depois tem Clássico Grenal na Arena, 2 jogos difíceis e que o Internacional não deve preservar ninguém, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Internacional deve ir com o mesmo time base que vem atuando nos últimos jogos, com a mesma base de equipe, apenas ali com o Félix Torres na zaga, no lugar do Vitor Gabriel. Em geral, é aquele mesmo time, com Rocher, Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabé, no meio-campo Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, Virtinho, Carboneiro e Borré. Seria o time mais provável que deve encarar o Remo. Apesar de o Internacional estar focado no Campeonato Brasileiro, também teve uma declaração do Paulo Pesolano que já gerou uma certa polêmica e troca de declarações, essa coisa normal de Grenal que a gente já está acostumado. O Paulo Pesolano disse que o favorito é o Grêmio. Já do outro lado, apareceram dirigentes contestam essa afirmação. Antônio Dutra Júnior disse que não tem favorito no Grenal, e quando se faz esse tipo de declaração do Pesolano é para passar o favoritismo para o outro, como uma espécie de tentativa de Pesolano de transferir a responsabilidade de vencer o jogo para o time do Grêmio. Essa é a análise do dirigente gremista. Carlos Vinícius disse que o Grêmio sim sempre é favorito, falando ironicamente. Então, essa questão aí de favoritismo em Grenal, isso é comum, é uma coisa que a gente já conhece muito aqui na aldeia. Isso vem de muitos anos, polêmicas, troca de farpas sobre favoritismo, não favoritismo, enfim, são questões que envolvem muito o cenário gaúcho do Clássico Grenal e que são bem comuns em semana de Grenal. O que eu alerto, e eu acho que esse alerta tem que serve para o Grêmio e serve para o Internacional, é que tem uma rodada muito importante do Campeonato Brasileiro antes do Grenal, e os dois times não podem se deixar levar por apenas pela cabeça pensando em Grenal, deixar levar uma motivação especial para o Clássico e esquecendo que tem rodada no meio de semana. Então, não seria o caso de preservações, porque os dois times, se querem costurar alguma campanha no Campeonato Brasileiro, eles precisam começar agora, já na 4ª rodada, lembrando que eles estão próximos ao Z4, o Internacional é 19º, o Grêmio é 13º, e são nas primeiras rodadas que o Campeonato Brasileiro começa a se encaminhar, pelo menos as perspectivas. E se seguirem não pontuando com tropeços diante do Remo fora, no caso do Internacional, e o Grêmio contra o Atlético Mineiro em casa, eles vão ficar na parte de baixo da tabela e vão acabar, pelo menos nesse início de campeonato, brigando pelas últimas posições, para sair das últimas posições, e isso não é nem um pouco saudável para Grêmio e Inter, que tem objetivos maiores na temporada.
Então, a questão que fica é a importância do Grenal, mas principalmente do Campeonato Brasileiro que vem antes disso. Então, não adianta ficar discutindo favoritismo, não favoritismo, porque isso tudo vai depender de como os dois times vão sair da rodada do Campeonato Brasileiro. Então, isso vai trazer sim um certo alívio, uma certa confiança ou não e uma certa estabilidade para disputar o Grenal. Vai depender muito do que acontecer nessa quarta rodada, que é muito importante para a dupla Grenal. Então, fica a dica aí. Não dá para pensar tanto no Grenal, sendo que tem jogos importantíssimos para a sequência da temporada, que são esses jogos de Campeonato Brasileiro e que são pontos que vão fazer diferença na tabela, sim. São jogos para a dupla Grenal pontuar. Seja o Inter fora de casa contra o Remo e o Grêmio em casa contra o Atlético Mineiro. Então nós voltamos a qualquer momento com mais informações e análises aqui no canal do Farina, que é um oferecimento de System Frio. Câmaras frias são com qualidade e conhecimento.